Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Gabaritando a Escola. Eu sou Verônica Tomás e essa é a nossa convidada de hoje, a professora Elda. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Pessoal, quem nunca ouviu um estudante perguntar: professor, onde é que eu vou usar isso na minha vida? Essa é uma pergunta muito comum nas aulas de inglês. Muitos estudantes acreditam que aprender outro idioma é algo distante da realidade, né? Mas o tempo passa. Chega um vestibular, a universidade, uma entrevista de emprego, uma viagem ou até mesmo a necessidade de usar um aplicativo. E eles percebem que eles poderiam ter aproveitado muito mais as aulas de inglês. Hoje nós vamos conversar sobre a importância da língua inglesa na formação desses estudantes e entender por que esse conhecimento pode abrir tantas portas no futuro. A nossa convidada, a professora Elda, ela leciona a língua inglesa no ensino fundamental 1, 2 e médio, professora? Sim. Elda, conta pra gente como que surgiu a sua paixão pelo inglês. Como que você começou a gostar desse idioma? Quando foi isso? Acho que tem dois momentos na minha vida que marcam a minha paixão pelo inglês. Uma professora. Eu tive uma professora no fundamental que foi uma referência tanto de ensino da língua, quanto até a postura dela. Ela tinha todo um ar ela adotava aquele ar do inglês, a roupa, a postura, tinha toda um charme que ela passava para nós, alunos, e eu amo ler. Aí eu sempre chegava em momentos de alguns livros que eu não tinha a versão deles em português, tinham só em inglês, e aí eu cheguei na minha mãe uma vez, eu falei assim, eu vou trabalhar com livros. Eu quero traduzir livros, eu quero ser a primeira a ler, porque eu vou traduzir para o português, eu vou ser a primeira ali a ter aquele contato com ele, e aí começou a minha paixão pelo inglês, além da música também, que eu gosto muito de música, e muitas das músicas que eu gosto vêm do inglês. Que legal, essa sua ideia de traduzir livros começou com que idade? Eu tinha uns 14, 15 anos, mais ou menos, que foi assim, o ápice da paixão pela leitura, que era um livro atrás do outro, querendo um livro atrás de outro. E nós não tínhamos tantos recursos na época que tem hoje para tradução. Então, ou você sabia o inglês, ou você sabia o inglês. E aí, por isso, você foi fazer um curso? É isso ou não? Eu tive uma professora particular. Ela me deu aula por alguns meses, mas questões financeiras a gente não conseguiu manter. Muito do meu inglês, a base gramatical especificamente, foi essa professora. E fazer um curso mesmo, propriamente dito, de inglês, eu só tive isso já na minha vida adulta, depois da faculdade até. Fiz a faculdade, só que a gente tem aquela ideia de que faculdade ensina o inglês, mas não ensina. E depois eu corri atrás de um curso, fiz uma especialização, um curso de conversação para melhorar. Mas na escola regular mesmo, você não tinha essa base, foi essa professora Foi particular? Essa professora. A base que eu tenho mesmo de inglês, assim, no meu ensino fundamental, não teve nenhum curso particular, foi essa professora. Que legal. E tem quanto tempo que você está na educação? Este ano eu completei 12 anos, ministrando aulas de inglês especificamente. Eu tenho a correlata do português, mas desses 12 anos foi 100% inglês. E aí, o inglês, ele perpassa todas as séries, né? Sim, Ele sim. pega a educação infantil também? Não nas escolas públicas, né? Tem escola particular que tem, desde da educação infantil, mas nas redes por onde eu passei, sempre era do fundamental até o ensino médio. Você acha importante? Você acha que seria mais interessante se tivesse desde a educação infantil ou não? Você acha que precisa mesmo ser no primeiro aninho? O que você acha? Eu acho interessante. As crianças, elas têm uma facilidade muito melhor para aprender qualquer coisa. E idioma é uma delas. Existem dados científicos que comprovam que essa fase é a melhor fase para introduzir um outro idioma, ou mais de um idioma. E a educação infantil, ela tá ali, é um campo de plantação fértil para um outro idioma.
Então, o ideal seria que as crianças começassem desde a educação infantil com a língua inglesa, né? Sim, nem que fosse de uma forma lúdica, não tivesse toda essa questão, até porque não tem como ter essa questão gramatical logo de cara, mas seria bem interessante, bem Já legal. ter esse contato. Já. Não chegar cru no primeiro ano. Não chegaria num fundamental ou ensino médio dizendo para que eu vou usar isso, ou teria mais facilidade até com a gramática. O inglês, ele ainda é visto como uma disciplina que não é tão importante assim, né, quanto o português e matemática, principalmente nos anos iniciais, né? A gente não vê tanto se falar sobre essa disciplina, né? A gente não vê os currículos focados nessa disciplina. Por que que tantos estudantes ainda acreditam que a aula de inglês é apenas um momento de descontração, né? Por que que você acha que as crianças não entendem a importância de ter o inglês? Eu acredito que, no primeiro momento, existe o distanciamento, eles não conseguem enxergar aquilo no dia a dia deles ainda, num primeiro momento. Existe a vergonha do falar em público, de falar com os colegas e falar errado, né, de considerar que está falando errado, então tem aquela questão da vergonha, igual a leitura, né, muitos alunos têm vergonha de ler, porque acreditam que vão virar piada naquele processo, e o processo de aprender uma nova língua também tem essa dinâmica, a vergonha de falar errado, esse distanciamento, mas não está no meu dia a dia. Só que aí, ao longo da vida, ele vai se deparando com situações onde tem o inglês, num jogo, numa brincadeira, né? Em músicas, e a gente consome muita coisa de origem inglesa, né? Na língua, não necessariamente a cultura inglesa, mas a língua. E aí eles vão, com o tempo, eles vão percebendo que era importante. Muitas expressões hoje que os pequenininhos mesmo usam, eles vêm do inglês. Inglês, né? Por exemplo, todo mundo sabe que é, sei lá, TikTok. Eu não sei se TikTok é uma palavra brasileira, não desconheço. Também não. Mas o 6-7, né? A gente tem algumas expressões aí que tá todo mundo fazendo. Sim. Será que a pessoa sabe o que significa 6-7? Pois é, qual a origem, de onde veio. De onde veio, né? Inclusive, palavras do nosso idioma que nós utilizamos no dia a dia, que nós acabamos pegando emprestado da própria língua inglesa. Shopping center, shopping. Eu vou passar ali no drive-thru. O que é o drive-thru? Ou a própria peça, short. Né? Eu falo muito com os alunos, sabe? Como é o nome daquela peça de roupa que não é uma bermuda, mas também não é uma calça, que tem aqui na direção da coxa? Short, não, mas fala em português. Short. Então, mas short é do inglês. Nós pegamos emprestado, nós utilizamos, nós adotamos no dia a dia, mas ninguém para pensar que é do inglês. Olha, então ele, de forma implícita, as crianças estão falando inglês, conhecem algumas coisas, mas mesmo assim elas continuam, elas não tem um distanciamento, né? Elas não percebem que o inglês, ele tá ali na vida delas desde sempre. Desde sempre. Eu vou assistir um vídeo, tá? Dê um like. O que é dar um like? Dê um like. De onde vem o like? Ou eu brinco também com eles da questão do fone de ouvido. Vocês já olharam que o seu fone de ouvido tem um R, um L? É um right and left, né? Que você coloca lá no ouvido certo. É o fone certo para o ouvido certo. Então, o inglês, ele tá ali, ó, dentro do nosso dia a dia. E, gente, no videogame. Tem muito R e o L. RL, sim. É verdade, eu nunca percebi direita, que era esquerda. isso. É direita e esquerda em inglês. Sim. Que legal, que bacana. Nossa, se a gente conseguisse perceber o tanto de coisa em inglês que a gente usa, né? Isso. E não se dá conta. Normalmente, quando eu começo com uma turma nova, um pouco mais madura, um Fundamental 2, um ensino médio, a primeira pergunta que eu faço para eles é: o que vocês sabem de inglês? Não sei nada. Tem certeza? Aí a gente começa a listar essas questões do dia a dia, essas palavras do dia a dia. Sim, você sabe o inglês, você sabe o que é dar um play. Isso é Paulo Freire. Você aproxima a realidade do estudante, né? Sim. Os pequenos, eles sabem. Você joga, o que é um play? O que é o play? O play é brincar. O play é jogar. Então tá tudo ali embutido em inglês no dia a dia deles. Que bacana. Olha só como é importante, né? Por que será que as escolas não colocam o inglês na grade curricular de uma forma mais efetiva?
Porque se é tão importante no futuro, se as crianças já usam no dia a dia delas, deveríamos ter um currículo específico que focasse um pouco mais no inglês, né? Na língua Sim. inglesa. A gente tem hoje escolas particulares que adotam o trabalhar bilíngue, né? Então, a escola tem toda essa estrutura de trabalhar os dois idiomas paralelamente. Então, todos os momentos da escola, a criança vai na cantina, a criança vai ao banheiro, ela precisa usar o inglês. Na rede pública, a gente não tem, até porque a gente tem uma grade de disciplinas, e aí o inglês ele não é tão priorizado assim quanto as demais. Só que essa grade de horário, ela poderia ser ampliada, poderia, mas o que ela proporciona também é interessante. Não, talvez a gente não tenha um aluno que saia falando inglês fluentemente, mas se ele utilizar os conhecimentos adquiridos ali ao longo desse seu ensino regular, ele pode tentar uma prova de nivelamento numa escola de inglês especificamente e conseguir uma vaga. Entendi. Em um outro nível que não o iniciante, por exemplo, porque ele já tem uma bagagem. Entendi. Você acha que alguns alunos, principalmente aqueles que não sabem falar ou que sabem um pouco mais, eles fazem alguma piada, eles são um pouco, como posso dizer, insensíveis com aquele que conhece um pouco mais ou com aquele que está aprendendo a falar e tem dificuldade de falar? Você diz o que não sabe, fazer piada com o que sabe? Ou vice-versa. Você acha que rola a piada em relação ao inglês? Entre eles não, mas eles tendem a usar o inglês como piadas para pegar o professor, ou piadas que estão rolando na internet, ou piadas de cunho mais, né, pejorativo, para ver se o professor sabe, para testar o professor. Isso eles sabem. Isso eles sabem. Para colocar o professor numa saia justa, já passei por várias situações. Hoje eu tô bem pezinho atrás com essas piadas deles. Mas são aquelas piadas assim, velho, que a gente já sabe, que a gente já conhece, às vezes é modinha de internet. Dificilmente eu, nesses anos que eu dei aula de inglês, eu vi partir de um aluno que tem o inglês, que sabe mesmo inglês. Esses alunos você não vê ele fazendo a piada. Você pega aqueles alunos que às vezes pegou um vídeo na internet e viu, achou engraçadinho. Porque ele não sabe nada do que ele tá falando, então aí ele pega um recorte e faz uma piada. Isso. Parte mais deles do que dos que realmente gostam. Gostam e sabem, né? Você acha que o comportamento deles em relação ao inglês vai mudando? Eles vão entendendo a importância conforme vai passando os anos? Ou não? Sim, vai mudando. Principalmente quando eles vão, dependendo da carreira que eles vão escolher, e até no dia a dia. Então, os jogos. Eu já tive alunos que chegaram e falaram, poxa, professora, eu tô numa fase lá de um jogo que eu preciso passar, mas todo o enredo é narrado em inglês. Aí é a hora que ele vai começar a procurar um pouquinho mais sobre o inglês. Eu recentemente encontrei uma aluna que eu dei aula para ela no ensino médio, do 1º ao 3º, ela tá na faculdade, ela tá fazendo direito, e ela viu a necessidade do inglês na área que ela tá atuando, e ela me encontrou e aí ela falou assim, poxa, se eu tivesse valorizado um pouquinho mais as suas aulas, eu inclusive lembro algumas coisas, ela voltou a estudar o inglês agora num curso particular, e ela lembra, né, ela falou assim, aquele momento lá, eu lembro de algumas coisas das suas aulas, e que se eu tivesse prestado atenção, hoje seria diferente, hoje eu estaria em outro, talvez não falante, né, mas teria pulado de nível no curso, seria muito mais fácil, se ela tivesse focado lá atrás. Então, existe uma possibilidade que a gente, as pessoas falam, né, a gente também percebe que o inglês dentro das escolas públicas, ele é um inglês bem básico, Sim. Não dá para aprofundar, até por conta dessa questão cultural das crianças, de não entender a importância, de, às vezes, aquele que não fala, ele leva na gozação, na brincadeira, ele tem dificuldade, né? Será que, de repente, as crianças se apropriando desde cedo, será que a escola não conseguiria aprofundar um pouco mais os conteúdos de inglês? Sim. O tempo de aula de inglês, você acha que ele tá ideal?
talvez poderia ter um pouquinho mais? Acho que são 1 ou 2 aulas de inglês por semana. São 2 na escola pública, nas redes por onde eu passei, foram sempre 2 aulas. Ou seja, 2 horas por semana. Às vezes não dá nem 2 horas, né? Dependendo do tempo de uma aula. Então eu trabalho numa rede onde é 45 minutos, ou seja, eles têm 90 minutos de inglês durante a semana. E desses 90, tem o momento da chamada, tem o momento de organizar a aula, tem o momento de você preparar a mídia, porque inglês é muito relacionado também com mídia, com áudio, vídeo. Então, se você for ver assim, de aproveitamento mesmo, não dá nem uns 90 minutos. Poderia ser mais, acho que enriqueceria mais. E a gente pode até fazer um paralelo com as escolas, por exemplo, particulares, que elas têm o inglês desde a educação infantil. Se você for comparar o currículo, que prepara-se para uma criança do fundamental, ele é mais avançado do que o currículo de uma criança nossa da rede pública, por exemplo, porque essa criança já teve inglês desde da educação infantil, então questão de vocabulário, ela consegue, ela já trabalhou essa questão do vocabulário. Quando ela chegar no fundamental, ela vai trabalhar mesmo a construção da língua numa frase, ela vai começar a falar em inglês, não só falar palavras em inglês. Qualquer lugar do mundo que a gente vá, as pessoas sempre vai ter alguém ali que compreende o inglês. Sim. O inglês, ele acabou sendo uma língua universal, né? Então, de repente, se todas as escolas oferecessem a base, porque as crianças, elas já têm o inglês no dia a dia. Sim. Já tem no repertório. Aumentar como se estivesse trabalhando o português no paralelo, como as escolas particulares. É que às vezes a gente pensa assim, né? O aluno da escola particular, ele vai viajar para Disney, ele vai para... Vai vivenciar momentos com inglês. Ele vai vivenciar outros locais em que a língua obrigatoriamente precisa ser o inglês. Mas o nosso estudante hoje, ele já fala o inglês. Ele só não percebe. Né? E por que não oportunizar? Porque também, querendo ou não, quando você conhece a língua, você fala assim, você pode ir para qualquer lugar do mundo. Sim. Né? Independente da sua situação financeira, você abre portas. Né? O inglês, ele é considerado hoje uma língua franca, e a ideia de língua franca é justamente essa ponte. Eu falo português, você fala um idioma que eu não domino. Como que nós vamos nos comunicar? Então, nós vamos utilizar uma língua que nós dois conhecemos. Nós vamos utilizar o inglês. Como ela é uma língua de pontes, ela é chamada de língua franca. E é tudo isso que você falou. Eu vou viajar, eu vou usar o inglês. Eu vou trabalhar, eu vou me comunicar com uma pessoa de fora, eu posso utilizar o inglês. Ela acaba abrindo possibilidades, você não fica perdido. Você sabe alguma coisa, você sabe um pouco de inglês. Isso é sensacional. O que você acha que desperta o interesse dos estudantes aprender a língua inglesa? Quando você entra na sala de aula e você vê aquele tumulto, aquela sala bastante agitada, enérgica, o que você acha que hoje, para os professores que estão assistindo, contribui para despertar esse interesse aí na língua inglesa? Uma aula um pouco mais dinâmica e um pouco mais próximo do interesse deles. Então, trazer algo atual, que eles estão ali vivendo, que tem uma relação com o inglês. Música, jogos atrai muito. Tem algum nome de jogo que você possa falar, assim? Especificamente, não, eu digo, quando eu falo de jogos dinâmicas de aula mesmo. Tá. Mas um jogo específico eu não teria agora um nome para colocar aqui. Mas música, jogos, essa proximidade com o dia a dia deles, mostrar para eles que o inglês está ali. E eu acho que o momento que eles começam a ter essa paixão também é quando há uma necessidade, há uma curiosidade, algo que instiga ele eu vou correr atrás disso. Olha que interessante, o inglês pode me proporcionar isso, o inglês pode me ajudar no jogo, eu tenho aquela série que eu quero assistir, poxa, mas só tem ela em inglês, como que eu vou assistir, não tem legenda. Aí não assiste. Eu tenho alguns alunos que gostam muito do inglês porque eles gostam de mangá. E aí o mangá que eles querem não tem ainda a versão em português, mas tem no inglês. Aí eles vão atrás.
Então, quando há, assim, dentro do dia a dia deles, algo que relacione com o inglês, eles começam a correr atrás. E hoje a gente tem a ferramenta também na palma da mão, né? Uhum. Você falou muito de antigamente, você ter que traduzir, você ter que estudar. Então, nós temos no Google hoje, né? O Google, você põe ele em cima de um texto Isso. e ele faz toda a tradução para você. Você acha que ele faz a tradução de forma coesa, de forma correta? Ou você acha que ele dá a sua... Como que fala? Ele coloca uma interpretação ali em cima daquela tradução. Ele evoluiu muito. Tem alguns alunos que sempre questionam, né? Professora, Google Tradutor, é bom ou não é bom? É bom, não é, a gente tem que dar valor a uma ferramenta como essa que ela auxilia muito. E ela evoluiu muito ao longo dos tempos. Eu lembro das primeiras vezes que eu usei o Google Tradutor, que era muito literal, muito assim, ao pé da letra que está escrito isso. E todas as vezes que a gente trabalha com tradução, transpor de uma língua para outra, a gente precisa levar em consideração o contexto, a região, vícios de linguagem, tudo, né? Gírias, tem que ter toda essa contextualização para fazer sentido a mensagem que está sendo transmitida. E levar ao pé da letra às vezes não é viável. E ele já evoluiu bastante. Só que eu não posso me prender ao Google Tradutor. Eu preciso analisar. Eu faço a tradução, mas será que aquilo faz realmente sentido? Será que foi essa mensagem? Você tem que analisar todo o contexto. É um vídeo, um recorte de um vídeo que eu usei o Google Tradutor, analisar o contexto para ver se casa. É uma ferramenta legal, mas só ela não é o essencial. Precisa entender ali, fazer a sua interpretação quanto humano, né? Precisa do fator humano. Precisa do fator humano. Você já encontrou alguns ex-alunos que disseram assim, professora, eu deveria ter prestado mais atenção nas aulas, como você mesmo falou, né? E qual situação que esses alunos costumam relatar? Relacionado a trabalho, relacionado a viagem, relacionado ao quê? A maioria é relacionada ao trabalho. Eles começam a perceber a ausência e que aquele que tem o inglês, ele sai na frente. E na faculdade também, um artigo científico seu, aquele artigo científico que for apresentado com outro idioma, ele ganha um espaço maior do que o seu que não tem. Mas normalmente é voltado para a área de trabalho. O viagem tem esse fator, mas o brasileiro sempre dá um jeitinho de se comunicar, nem que seja com gestos, né? Mas o fator trabalho, acho que esse é o principal para quem hoje mora no Brasil e que não deu valor para as aulas de inglês. Não, e é um diferencial. Você chegar e falar, eu falo inglês, é diferente do que eu não tenho inglês. É um diferencial, você sai na frente. Sai na frente já de muitas pessoas, né? Então, você falou mercado de trabalho. E curso técnico? Cursos técnicos também pedem? Acredito que depende da área que você vai seguir. Hoje a gente está vendo que está em crescimento a parte de tecnologia. Sim, é essencial. E quando a gente fala de tecnologia, parece que tudo é só em inglês. Sim. Ontem eu passei por uma situação engraçada, nós estávamos falando com uma aluna do 9º ano que faz um curso de tecnologia. E aí a gente conversando e tal, aí eu falei assim, na parte de tecnologia o que eu domino é o inglês. Ela, não, mas não tem nada a ver com inglês. Eu falei, tem tudo a ver. Programação, toda a linguagem de programação é em inglês. Então, a pessoa que está programando, tanto a base interna de uma programação, quanto até aquele layout que a gente olha tudinho, ali, aquele visual que a gente chama de front-end, é inglês. A estrutura é inglês. Os grandes bancos hoje, para quem entra em bancos, é inglês. Então, é essencial. Eu tenho uma amiga, professora de inglês também, que o marido dela trabalha uma grande empresa na parte de TI, e ele falava muito para ela, você precisa fazer um curso de TI, porque você já tem o inglês. Não, mas por que ela? Porque existe até a função de você procurar books, então o programador monta todo um programa, toda uma programação ali, né, todos aqueles códigos, tudo em inglês. Tudo em inglês, só que às vezes o programador, ele não domina propriamente a língua, ele domina os vocábulos que ele vai usar, input, output, delete, ele domina poucos vocábulos. Mas a pessoa que domina o inglês, ela consegue fazer um check-confere e ir atrás de bugs e atrás de erros que envolvam o uso da língua inglesa.
Nossa, que bacana, né? Se a gente desse conta disso, a gente começaria valorizar, Muito a fazer mais. as aulas de inglês desde cedo, nem que seja um pouquinho, Sim. a estudar um pouquinho todos os dias, porque o inglês é o contato. Comunicação, a gente precisa disso, né? Intercâmbio. Já aconteceu alguma situação de algum estudante que você conheça ser contemplado com intercâmbio e chegou lá, precisou da língua inglesa ou ainda não? As alunas que eu tive contato com o intercâmbio, eu tive 2 casos. Eu tive um caso de uma aluna que estava pronta, porque ela sempre gostou do inglês, então para ela foi muito tranquilo, ela só teve aquele processo de se adaptar a utilizar no dia a dia, assim como eu tive o caso de um outro aluno, ele trabalhava numa rede pública que oferecia uma bolsa para alguns estudantes terminar o ensino médio nos Estados Unidos. Mas esse estudante precisava passar por uma entrevista para passar no crivo. E aí foi a hora que ele, no terceiro ano do ensino médio, me procurou, depois de ter 2 anos de aula comigo, falou assim, eu poderia ter aproveitado mais e eu preciso de ajuda. Então, nós montamos um roteiro de entrevistas, a gente não sabia o que realmente seria perguntado, mas montamos umas perguntas possíveis, mas infelizmente ele não passou porque era muito em cima, ele tinha 6 meses, menos de 6 meses até, para se preparar com toda uma desenvoltura, ele precisava mostrar que conseguiria pelo menos dominar uma conversa utilizando inglês, e ele não conseguiu. E isso o intercâmbio, no caso, a pessoa conseguiu, ela ia estudar fora, provavelmente com tudo pago, só que ela precisava ter essa língua franca. Um mínimo de comunicação. Isso é um critério. Só que se você tem condições e tiver uma oportunidade de ir para o intercâmbio, não é necessariamente obrigatório você saber o inglês. Se a sua intenção é justamente ir para um intercâmbio, por exemplo, para estudo, para aprender. A imersão é o método mais fácil de aprender outro idioma, porque você está ali convivendo com a língua 24 horas por dia. Ou você aprende, ou você aprende. Então, não é obrigatório. É que para esse caso específico, ele precisava ter a critério. E ele não conseguiu, infelizmente. Mas aí fica até difícil também de se adaptar. Porque vai que uma pessoa vai para qualquer outro lugar do mundo e ela, tudo bem, você falou da imersão, ela é importante, sim, mas minimamente você precisa pelo menos se comunicar, sim, né? Se fazer entender de uma forma que você consiga sobreviver naquele local, né? Isso mesmo. Então o inglês ele deixou de ser um diferencial e passou a ser uma necessidade. Independente se você mora no Brasil ou não. Né? A carga horária destinada ao inglês, a gente já falou que dentro das escolas é insuficiente. Podia ser mais. Quando você fala mais, todos os dias, é diariamente, é de repente fazer aquele letramento, né? Colocar lá a mesma placa que está escrito banheiro, colocar. Eu sou péssima em inglês. Colocar o nome. Como? Bathroom. Colocar o nome em inglês. Você acha que deveriam trabalhar juntos? Sim, talvez se não existisse a possibilidade de aumentar a grade de aulas, mas fazer esse tipo de imersão que você citou. Então, criar situações dentro do ambiente escolar onde a comunicação fosse em inglês. Então, eu vou as escolas públicas normalmente não tem, né? Mas na minha época tinha cantina escolar, né? Eu vou comprar alguma coisa na cantina escolar. Lá a gente se comunica em inglês. Então, criar algumas situações dentro da escola onde a comunicação fosse em inglês, para pôr um pouquinho mais em prática. Talvez seja um caminho, se o aumento da grade não fosse possível. Quando você entra em sala, você costuma falar inglês com as crianças ou não dá certo falar inglês? Dá certo. Eu falo inglês, eu brinco com a ideia do sanduíche, inglês, português, inglês. Então você vai mesclando português, inglês, português. Porque aí elas vão ouvindo, elas vão pegando ali alguns ganchos e vão usando no dia a dia delas. E a gente cria algumas regrinhas em sala também. A melhor regra aí, a mais tradicional que todo mundo conhece, banheiro, para pedir para ir no banheiro em inglês.
Ah, então eu não vou, professora, eu vou falar só me toalete. Não, eu já ensinei, vamos praticar. E a gente pratica, vai falar, mas eu vou falar errado. Não tem problema, tenta, e banheiro. Vai precisar solicitar a ajuda da professora, fala inglês. Para os pequenininhos, até eu pegar emprestado alguma coisa em inglês. Criar situações assim na aula onde eles consigam usar. É, eu normalmente as primeiras aulas eu chego falando tudo em inglês, não falo nada em português, me apresento em inglês, tal. Aí eles ficam, mas eu não tô entendendo nada, a professora fala só em inglês, eu não. Aí depois Causa eu me uma, apresento, causa um estranha. choque, uma estranheza, mas ao mesmo tempo os olhinhos brilham, porque ele, poxa, ela tá falando com outra língua com a gente. E aí depois a curiosidade, e aí depois eu falo, me apresento em português, e aí segue. Já teve aluno de falar assim: você não é brasileira? Eu sou brasileira, mas eu falo inglês. Que legal. É legal, né? É. É muito bacana. Será que se desenhos, né? Se a gente utilizasse também esse tempo que muitas vezes o professor regente, normalmente, ele tem um pouco mais de tempo com o estudante. Será que não daria para fazer uma aula mais colaborativa, vamos pensar, de colocar um desenho que seja referência para a idade, Uhum. mas colocar ele E outra. em inglês? Sim. Mesmo para quem não está alfabético, porque se você pôr a legenda, quem não sabe ler não vai conseguir ler. Sim. Você acha que ele consegue entender? Tem alguns desenhos que dá para entender inglês? Consegue. Tem muita criança que aprende inglês de casa, assistindo vídeos, desenhos em inglês. E não tem a questão da legenda, então consegue ali o contexto. Como eu disse, essa fase é a fase mais fértil para aprender outro idioma. Inclusive, eles estão aprendendo o idioma materno. E aí é o momento ideal para você ali colocar um outro paralelo. Então, eles conseguem sim. É Você possível. consegue falar algum tipo de desenho que dá para a gente passar para o pessoal de casa aí? Para colocar para as crianças, para assistir, porque dá para entender o que está fazendo? Tem um canal no YouTube para as crianças bem pequenas, né? Que é o Super Simple English, algo semelhante. Eu posso ter errado aqui o nome. Eles têm canções, eles têm vídeos curtinhos, às vezes canções até que a gente chama de nursery rhyme no inglês, que seriam as cantigas de roda, semelhantes em português, só que em inglês, e eles vão aprendendo. Essa semana mesmo eu tive uma experiência legal, eu tô dando aula para uma turma do terceiro ano, só que não de inglês, especificamente, que eu estou num cargo da sala de informática, mas eu dei aula para eles no primeiro ano de inglês. E era final de aula, final do dia, e vamos brincar da ponte. Ponte? Que ponte? Aí elas montaram as mãozinhas, aí ficaram cantando London Bridge is falling down, falling, que é uma nursery rhyme inglesa que eu ensinei para eles. Aí lá no primeiro ano, e eles estavam brincando de London Bridge. Que legal, né? Bem legal. Nossa, então quanto mais cedo a criança começa, maiores são as possibilidades Sim. que ela tem de desenvolver Com a certeza, língua, vai né? fluir muito mais tranquilo. Tem um pouco menos de rejeição também. Sim, porque não é uma imposição, é algo que eles vivenciam desde cedo, então aquilo já faz parte do dia a dia deles. Entendi. Você falou de alguns exemplos que você faz em sala de aula, né? Que é a música, que são os jogos usando tablet, usando também celular, se possível, né? Para uso pedagógico. Em casa, a família consegue, uma família que tem uma escolaridade não tão avançada. A gente sabe que hoje nem todo mundo tem tempo para ficar com seus filhos, mas tem algumas coisas que é possível fazermos em casa para que a criança se aproprie do idioma. Sim. E aí, você acha o que você acha que as famílias podem estar fazendo em casa para ajudar esse estudante a ele se apropriar um pouco mais do idioma? Ter curiosidade, pelo menos, sim, né? Curiosidade. De aprender. E estar disposto a aprender junto com elas também. É o momento que a criança vai aprender, mas você, adulto, também pode aprender. Então, um vídeo, um desenho que você coloca em inglês, um jogo de tabuleiro que você tem ali pequenas palavras em inglês no dia a dia. Tem uma amiga minha que ela tem uma menininha, uma gracinha, e eles têm o hábito de colocar vídeos do YouTube que trabalha com vocabulário, só vocabulário em inglês, são palavras, tá? Coloca, como que é o leão em inglês, tal. E aí, assim, ela vê isso no dia a dia, então ela chegou na escola um dia, ela viu um desenho de uma baleia e ela apontou, mamãe, ela deveria ter uns 2 para 3 anos, whale.
a baleia. Então, assim, são pequeninos passos que você dá, mas que pode ajudar e você aprende junto também. E ajuda na sala de aula também, Sim. né? Então, se os pais também puderem falar inglês com seus filhos, mesmo que sejam shorts, Isso. né? Ou até mesmo o vocabulário das redes. Sim. Agora short, não é? É short, short. Do YouTube, não é isso? Que é corte, short. Que são cortes. Ninguém sabe o que é, mas não, sabe que é mas short. Corte, é short. Então, que legal. Então, vamos lá. Vamos responder rapidamente Tá bom. algumas frases. Ok. Mitos sobre o inglês. Que você precisa pensar em inglês para se comunicar. Não há necessidade disso. A comunicação, se você se faz entender, a comunicação foi efetivada. Você não precisa ser um fluente completo, como nativo, para poder usar o inglês. Só aprende inglês quem faz curso particular? Não, eu tenho vários exemplos de alunos conhecidos que aprenderam inglês de casa, autodidata, que tem um inglês excelente. Então é possível sim. Depois de adulto, você acha que é impossível aprender o inglês? Não, é possível. Leva um pouco mais de tempo. A criança, como eu disse, ela tem muito mais facilidade, porque tem uma parte do cérebro dela que está nesse processo de aprender a própria língua nativa, então ela consegue aprender outra. Mas leva um pouco mais de tempo para o adulto, mas é possível sim. Assistir filmes em inglês ajuda a aprender com ou sem legenda? Ajuda. Você pode começar com a legenda e, se for necessário, repita o filme sem a legenda. Google Tradutor ou qualquer outra ferramenta tradutor resolve tudo? Tudo não, mas ajuda muito. Dá para usar a ferramenta, mas a questão humana e o contexto contribui mais. É preciso falar perfeitamente para começar? Não. Nós temos essa ilusão de que para falar inglês eu preciso falar correto, não é? Eu volto a repetir, se você falou errado, mas você se fez entender, a comunicação foi efetivada. Inclusive, a gente recebe pessoas de outros países que, quando estão aprendendo português, a gente acha bonitinho o jeito, mas a gente entende o que eles falam. Então, com o tempo, isso vai melhorar. É errando que a gente aprende. Muito bem. A escola pode ser o primeiro passo para a fluência ou vem de casa? Pode, mas tem a contribuição casa também. Se em casa a gente tem um incentivo maior, com certeza a escola vai ser ali o alicerce para novos horizontes dentro da língua. Dentro da língua. Legal. Agora, professora Elda, você consegue deixar um recadinho para os alunos que estão aí, que não dão tanta importância para as aulas de inglês, mas que no futuro é muito difícil, principalmente quando a gente fala de adolescente, né? Sim. Falar de futuro para adolescente, eles são muito imediatistas. Só vale o que está acontecendo ali naquele momento. Sim. Mas se você pudesse hoje, né, deixar um recado para esses estudantes que não dão tanto valor às aulas de inglês, você poderia deixar um recado para eles? Sim, acho que o recado que eu deixo para vocês é: a gente precisa parar de pensar que inglês é só uma disciplina. Ela, na verdade, ela é uma ferramenta, ela é uma ponte que vai ligar você a outras culturas, vai abrir portas para você e vai deixar você à frente de muitos outros. Muito bem. Elda, imagine que nesse momento um estudante do ensino fundamental está assistindo a este episódio e está pensando: será que vale a pena mesmo aprender o inglês? Isso não serve para nada. O que você diria para convencê-lo de que cada aula pode representar uma oportunidade? Como convencer o estudante que não quer estudar? Vai fazer falta para você no futuro. E cada passo que a gente dá, cada momento da aprendizagem é um tijolinho que a gente coloca aí nessa ponte, nessa estrada, para você conquistar seus objetivos e alcançar grandes feitos. É uma escadinha? Uma escadinha. E aí, se você não prestar atenção hoje, esse degrau vai ficar fazer faltando. Falta. Vai. Aí lá na frente você vai ter que dar um passo muito maior. E que outros estarão na sua frente, porque deu valor a esse pequeno tijolinho. Muito bem. Aprender inglês não significa apenas decorar palavras ou regras gramaticais. Significa ampliar seus horizontes, acessar novos conhecimentos, comunicar-se com pessoas diferentes,
culturas diferentes, construir oportunidades acadêmicas e profissionais. Quanto mais cedo esse contato acontece, maiores são as oportunidades de transformar o idioma em uma ferramenta para a sua vida. Professora Elda, muito Eu obrigada. que agradeço. Você quer deixar algum recado para alguém, para os professores que de repente estão um pouco desmotivados, desanimados com esses estudantes que não querem saber de estudar? Você quer deixar um recadinho para esses professores aí? Tá difícil realmente, né? O nosso dia a dia em sala de aula, mas eu acredito que aqueles poucos alunos ainda que a gente vê o brilho no olho, que 2, 3 anos depois você vê ele fazendo alguma coisa que você ensinou, ainda a gente vale a pena lutar por eles ainda, mesmo que a sua maioria dê as costas para sua aula, mas aqueles poucos, aquele brilhinho no olho ainda é o combustível para a gente continuar. Tá bom. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Gi. Pessoal, deixem o like, por favor. Compartilhem o vídeo para que o conhecimento possa chegar para outros profissionais, para os colegas, para os alunos. Se precisar, use esse vídeo também em reuniões com próprios alunos ou em reuniões de professores. Eu acho que é muito legal que as crianças possam ver e assistir e entender que a língua inglesa ela já faz parte hoje do dia a dia. As crianças já falam, elas só precisam entender que isso é extremamente importante. Sim. Né? Obrigada. Obrigada. Tchau.